Bota aqui o que é rotina no clássico Dá uma aquecida nesse programa dos milhões aqui agora, do Rio de vai. Janeiro. Rotina, né, gente? A gente apresentou o jogo na sexta-feira, mostrando o abismo, né, o outro patamar que marca, nesse momento, Flamengo e Vasco, e o jogo acabou comprovando e aumentou as estatísticas de um domínio, que eu vou usar um termo que o Lédio usou para a partida, mas eu vou estender para o histórico recente, constrangedor para a história de um clássico, né? O Vasco não vence o Flamengo há 8 jogos, a última vitória do Vasco contra o Flamengo foi no Carioca de 23. Nos últimos 30 jogos foram 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e só duas vitórias do Vasco nos últimos 30 jogos. O Flamengo, nesses 30 jogos, goleou o Vasco 3 vezes, incluindo aí um 6-1 no Brasileiro do ano passado. E desde 1988, o Vasco não vence uma final do Flamengo. Então, assim, é um jogo que está muito marcado pelo desnível, pelo abismo, e eu não sei como falar desse clássico sem entrar nessa questão. Virou um clichê falar de Vasco e Flamengo pelo abismo financeiro, pelo abismo técnico, mas eu não sei como falar desse jogo, porque outros times, o Fluminense, por exemplo, ele consegue equilibrar no histórico recente com o Flamengo, mesmo muito distante do investimento do clube. O Vasco não consegue. O Vasco tem sofrido demais assim na mão do Flamengo. Vou falar uma coisa aqui que eu ainda não tinha falado, nem escrito em rede social, não falei sábado, que eu achei que ia levar muito tempo a elaborar isso. Já falei para algumas pessoas Exclusivo. Do meu círculo mais próximo, que talvez irrite alguns vascaínos, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores do Flamengo vencedores. Entendeu? Porque... Para quem viu aquela rivalidade dos anos 70, 80... Passou a ser um lugar comum. A gente eles têm quase certeza que eles vão ganhar o jogo. Então, não é que eles não respeitam o Vasco, mas a rivalidade do Flamengo hoje no Rio... Eu acho que a dúvida é de quanto. Hoje fora do Rio. Quanto vai ser o jogo? A rivalidade dos jogadores do Flamengo, desse time, é Botafogo, Fluminense, pelo bicampeonato do Fluminense há 2 anos. Não, com o Felipe, Palmeiras, né? Botafogo mais, Palmeiras e Atlético. Esses são os jogos. O Vasco passou a ser aquele clube... é um clube que tem história, que foi o nosso rival, mas, cara, você via no jogo domingo que o Flamengo tinha respeito pelo Vasco, pela história, pelo Coutinho, os jogadores cumprimentavam o Coutinho, o Bruno Henrique estava light, o Cocão deu uma bolada nas costas dele, o Bruno Henrique reclamou manso, o Wesley, depois daquele lance, pediu desculpa, o Felipe Luiz elogiou o time do Vasco no final, disse que o time do Vasco jogou bola. Então, cara, virou quase uma parceria ali do time do Flamengo com o Vasco. A gente não quer esculachar, cara, porque deixou de ser rival. Vai voltar a ser um momento. O Vasco é muito grande, tem uma história maravilhosa, vai voltar a ser. Nesse momento, a rivalidade não está ali, Posso acrescentar uma coisa? Você concorda, PC? Concordo, e acho que tem um episódio do jogo e ele não pode, pelo menos, ser pautado por uma distorção. Porque no segundo tempo o Vasco deu uma melhorada. Não foi o Vasco que deu uma melhorada. Teve um ajuste feito, mas o Flamengo, com a vantagem e a facilidade que o jogo teve no primeiro tempo, também deu uma diminuída na sua postura. Vamos dividir o jogo em 4 partes, né? Em 3 dessas 4 partes, o Flamengo massacrou o Vasco. Em 1/4 do jogo, o Vasco equilibrou as ações. Equilibrou, mas muito desse equilíbrio aconteceu porque o Flamengo tira um pouco o pé do acelerador. Concordo. Porque aí, quando o Flamengo, quando tem o cruzamento, o Verratti cabeceia a bola, bate no travessão, o Flamengo imediatamente se reconecta com o jogo. Vem o tempo técnico. E aí o Vasco... Novamente, o jogo passa a ter... Esse era um gol que era 2-0 ainda no primeiro tempo, anulado pelo impedimento do Varela, que dá um cruzamento primoroso de perna esquerda ali para o Bruno Henrique fazer um gol anulado. E aí vem o comecinho do segundo tempo, que é esse período a que você se refere, PC. Exato, em que o Flamengo dá uma diminuída. Teve um ajuste, o Carille reposicionou a equipe, ok. Mas isso está muito mais ligado à diminuída... de ritmo do Flamengo, recuperada logo depois da cabeçada da bola que o Verratti ali, manda no travessão, e pronto. O que você viu o jogo inteiro
foi um Vasco em que em nenhum momento ele conseguiu competir com o Flamengo. Eu vou contar aqui uma história que o Lédio é morador do Rio e acompanhando sempre o futebol carioca. Nem sempre Flamengo e Vasco entraram em campo com o Vasco com equipes à altura do Flamengo. Não. Nem sempre. Mas havia uma compensação, que era essa capacidade de doação, esse sentido de organização e capacidade de doação. Entravam em campo dizendo, estamos disputando um Vasco e Flamengo. Então tem que se multiplicar, tem que... No sábado... Olha a saúde do Wesley, cara. Impressionante. Na jogada do segundo gol. Então, essa jogada é aos 40 do segundo tempo. Ele deixa 3 jogadores do Vasco para trás e ainda ganha uma dividida com o João Vitor. E aí, ó, esse cara que fez esse golaço saiu do banco. Eu torcedor do Vasco que fala saiu assim... do banco. Na rede social fala assim, ele elogia o gol do Flamengo, diz que o gol é bonito, todos, eles falam assim, mas por que em nenhum momento o jogador do Vasco tentou sequer fazer uma falta para parar a jogada? Não teve reação. A quarta parte que você ia falar é quando o Flamengo faz as substituições. Quando o Flamengo faz as substituições, aí entra lá o pelotão. Luiz Araújo, Everton, Cebolinha, Cavalaria e mais um lá que eu não estou lembrando agora. Ele retoma o controle do jogo, cara. Eu acho assim, 2-0 é um placar até modesto. O Alan que foi voltou a jogar bem. O Flamengo ainda recuperou o Alan esse ano. Então, tudo isso passa pelo concordo com você, 2-0 é um placar assim de acordo com o necessário. Se precisasse, se o Flamengo tivesse a necessidade de fazer 5, a impressão que o jogo deixou é que ele teria feito. O resultado é normal. Anormal foi a atuação do Vasco no primeiro tempo. Olha que chocante. Normal. Olha que chocante. Cara, tava vendo a transmissão no sábado, aí vem mapa de calor dos times vexatório. No intervalo. É chocante. Porque o Vasco teve a bola, né? O mapa de calor é no momento em que o time tem a bola. O Vasco teve a bola no primeiro tempo quando bateu o tiro de meta. Só isso. Dá uma olhada. É incrível. Mapa de calor do Vasco essa no imagem primeiro é histórica, tempo. cara. Cara, eu concordo com o Lédio. É uma imagem histórica para o Clássico. É a bola na pequena área do Vasco e no ataque do Flamengo dos dois lados. Exato, ou seja, o Vasco não teve a bola digna de registro fora da sua área no primeiro tempo. Aí geralmente, essas discussões sobre o Vasco, elas... E aí, melhora um pouco, depois melhora, mas dá uma olhada no fim do jogo. Melhora um pouco, melhora, mas olha aí. Assim... Melhora um pouco o Flamengo, né? Que parou o jogo, só jogar o campo inteiro. Claro. Né? Veja bem, André, a performance do Vasco no sábado é uma performance absolutamente incompatível com um clube, com a história, com todos os feitos do Vasco. Isso é... Agora, a campanha do Vasco no campeonato estadual, o jogo contra o Sampaio Corrêa, disputado na última segunda-feira, na aprazível Saquarema, o Vasco deu 2 chutes a gol. Então, quando pega um adversário com o tamanho do Flamengo, hoje em dia, se você vai enfrentar o Flamengo, ou você entra com a sua conexão elevadíssima, ou então você vai ser atropelado pelo Flamengo, independentemente do adversário. Seja o Vasco, no estádio que se encontra, seja o Palmeiras, que é o grande Palmeiras. Se você entrar contra o Flamengo para dizer, não, vamos jogar, vamos ver como é que é, você vai ser atropelado. Vai ser atropelado, não tem jeito. O Vasco jogou 8 vezes contra pequenos, ele ganhou 3. Então, o problema do Vasco... 5 empates, né? 5 empates. O problema do Vasco é muito maior porque ele vai para um jogo contra o Flamengo com a mesma postura que ele teve no jogo contra o Sampaio Corrêa. E não cabe nível de comparação entre um e outro. E isso não está diretamente associado à questão de elenco, porque após o jogo, mais uma vez, rotineiramente isso tem acontecido, o Fábio Carille falou, não temos jogador para isso, não temos jogador para aquilo. Amigo, quando você lidera, você tem que encontrar soluções na escassez.